O canal Palavras de Bênção traz até você uma mensagem direto da Palavra de Deus. E quero iniciar este vídeo falando com você, agradecendo a você que tanto tem prestigiado o nosso canal. Quero pedir para você que ainda não assinou o canal, não acionou o sininho, não deixou o seu like, faça isso, porque fazendo isso você vai estar ajudando que esse canal cresça cada vez mais, levando a mensagem da Palavra de Deus até as pessoas. Quais as necessidades de um pecador arrependido? Salmo 51, de 1 a 19, vai falar isso. Este salmo eu vou deixar para você ler depois na sua casa, na sua Bíblia, no seu celular. É um salmo que Davi escreveu depois de um problema que aconteceu com ele, de um pecado com Batseba, onde ele pega o esposo dela, Urias, e coloca na frente de batalha, e ele vem a morrer. E o profeta Natã procura Davi e fala para ele sobre esse pecado, de que ele traiu o comandante do quartel dele com a mulher Batseba. Depois ele provocou a morte de Urias, e tudo isso foi causa de um pecado. Então, quando ele escreve esse Salmo 51, ele está travando uma guerra contra a sua consciência, que foi o pecado cometido por ele. Mesmo sendo um homem experiente de guerras, acostumado a lutar em outras guerras, mas essa guerra está atormentando ele devido à conversa que ele teve com Natã. 2 Samuel 12, de 7 a 13, vai dizer: Então Natã disse a Davi: Esse homem és tu. Ou seja, Natã está falando para ele, porque Natã chamou a atenção de Davi por esse pecado. E devido a essa conversa com o profeta Natã, Davi carrega dentro de si dois pecados: o pecado do adultério com Batseba e o pecado do crime de sangue, que foi a morte do seu comandante Urias, e foi causado por ele. Só que depois da conversa com Natã, Davi, ele ficou atormentado, preocupado com esse pecado, e ele reconhece esse pecado, e ele expõe as necessidades de um pecador arrependido. Eu quero deixar claro que esta mensagem não tem o propósito de acusar você que está ouvindo a mensagem de pecado. Eu não quero aqui ser alguém tido como juiz, apontando erros, defeitos das pessoas que estarão assistindo essa mensagem. Não. Eu não quero falar que você é pecador, que você está devendo para Deus. Não. O meu propósito com essa mensagem é mostrar que todos nós, eu, você, todos nós, podemos pecar. Isso pode acontecer na nossa vida, mas Jesus transforma. Mas nós precisamos nos arrepender. E outra coisa, tudo isso acontece porque Deus ama o pecador. Só que Ele abomina, Ele aborrece o pecado. Então, quero deixar muito claro nessa mensagem: não estou acusando de ser pecador. Não estou acusando que você é uma pessoa ruim, não. Eu estou trazendo através dessa mensagem, com os ensinamentos de Davi no Salmo 51, que todos nós podemos pecar, mas temos alguém que pode nos ajudar.
Então vamos ver algumas necessidades de um pecador arrependido que ele precisa. Lembrando que a maior necessidade de um pecador arrependido não é a rejeição, não é a discriminação, nem mesmo ele ser criticado. A maior necessidade de um pecador arrependido é a que este salmo nos ensina. A primeira necessidade são as misericórdias de Deus precisam se renovar a cada manhã em nossa vida. O que seria de nós se não fossem as misericórdias de Deus sobre nossa vida? Deus nos ama tanto que a cada manhã, como essa que está amanhecendo, que está acontecendo hoje, Ele olha para a gente e diz: filho, eu te amo. Filho, saia dessa vida de pecado. Filho, abandone o pecado. Mas Ele faz isso pelas suas misericórdias, porque Ele nos ama. A segunda necessidade é que nós precisamos ser lavados pelo sangue de Jesus, ser purificados dos nossos pecados. No Salmo 51, no versículo 7, Davi vai dizer assim: purifica-me com isopo. O que é isso? Isopo era um instrumento utilizado pelos sacerdotes para espalhar o sangue. Em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 9, está escrito assim: porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado por meio do Espírito Santo ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas as vossas consciências para servir a Deus vivo. Hebreus 9, 13 a 14. Então a segunda necessidade que eu e você como pecador precisamos, estando arrependido, é nos deixar ser lavado pelo sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Até quando, Senhor, vai esconder a tua face de mim? Afasta de mim, pois estou com vergonha do que fiz, do que pratiquei. Esconde a tua face dos meus pecados. No Salmo 13, versículo 2, Davi vai dizer isso também. Então, eu preciso reconhecer que eu sou pecador, mas eu preciso me deixar ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Uma outra necessidade, eu preciso ter um coração arrependido, ser renovado no Espírito, continuar na presença de Deus, versículo 10 e 11. Ou seja, eu preciso reconhecer que eu sou pecador, eu preciso me arrepender. Há uma música que eu vou deixar também junto dessa mensagem e que ela diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, eu sou pecador, eu pratico pecado, então eu me arrependo e eu peço para Deus: cria em mim um coração novo. Quando Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus, o maior medo deles não era perder o trono, o governo, mas era perder a presença de Deus. Ou seja, é isso que eu e você, ao termos um coração arrependido, renovado pelo Espírito, para continuarmos na presença de Deus. Uma outra necessidade de sentir a alegria proporcionada pela salvação para se manter como voluntário na obra de Deus. Eu preciso me manter alegre, feliz, arrependido do pecado. Eu preciso livrar-me de não cometer o mesmo pecado diante das pessoas. Um pecador arrependido, ele precisa reconhecer os seus pecados. Ele deve reconhecer que ele é pecador. Ele tem que sentir tristeza de viver em pecado. Ele tem que abandonar os seus pecados, ele tem que confessar os seus pecados para que ele receba de volta o perdão de Deus. Ele precisa também
ter uma vida íntegra com Deus, uma vida de retidão, uma vida onde ele vai sempre buscar a Deus e a sua presença. E como ele vai fazer isso? Lendo a palavra de Deus, a Bíblia, orando, se integrando a uma igreja evangélica, uma igreja onde prega a Bíblia realmente como ela é, guardar os mandamentos de Deus. O arrependimento não leva à autodestruição, à autopunição, mas leva à vontade de mudança. O que podemos e devemos aprender com este ensino do Salmo 51? Nós aprendemos que há solução para o pecador que se arrepende. Como eu disse no início dessa mensagem, eu não estou aqui sendo juiz, julgando você, dizendo que você não tem mais jeito, que você é um pecador, que você vai morrer, que você vai para o inferno. Não, eu não estou falando isso. Eu estou através da palavra de Deus, assim como o profeta Natan fez com Davi. O profeta Natan não foi lá acusar Davi, não foi lá falar para Davi, você vai morrer porque você está em pecado. Não, ele foi lá apresentar para Davi que ele pecou, mas que havia solução. E é isso que eu estou fazendo através dessa mensagem. Eu quero passar para você que está me ouvindo, que se você cometeu algum pecado, tem solução. Tem como se arrepender, porque aprendemos que os maiores bens de uma pessoa é de estar na presença de Deus, é ter uma alegria proporcionada pela salvação, é ter o Espírito Santo dentro de você, porque todo pecado, ele precisa ser reconhecido. Pequei contra ti somente o fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso a tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. É o versículo 4 do Salmo 51. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Versículo 11. Senhor, abre os meus lábios e minha boca proclamará o teu louvor. Versículo 15. Ou seja, todo esse Salmo 51 vai nos mostrar quais as necessidades de um pecador arrependido. Ele precisa ter de volta as misericórdias do Senhor na vida dele. Ele precisa ser lavado, remido pelo sangue de Jesus. Ele precisa ter um coração arrependido, um coração renovado pelo Espírito Santo, para que ele venha sentir a alegria proporcionada pela salvação e vai o livrar de não cometer pecados novamente. Então, reconheça seus pecados, sinta tristeza em pecar, abandone seus pecados, confesse os seus pecados, para que você receba o perdão de Deus novamente. E outra coisa, quando isso acontece, eu consigo perdoar as pessoas também. Isso mesmo. Quando eu recebo o perdão de Deus, eu consigo perdoar as pessoas também. E aí eu passo a guardar os mandamentos, eu passo a viver uma vida de obediência a Deus. Então que Deus possa te abençoar nesta mensagem. E como eu sempre deixo aqui no recado, a Igreja Batista está na rua Itirapuã, 2365, aqui em Patrocínio Paulista, para aqueles que moram aqui. Ou se de repente você está passando pela cidade, venha nos visitar. Quinta-feira, 20 horas, domingo, 9 da manhã, domingo às 19 horas, venha assistir nossos cultos. E eu quero conversar com você, eu quero orar com você e ajudar você nessa caminhada. E que Deus te abençoe e muito obrigado por estar comigo neste canal. Aleluia! Glória a Deus!
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometer. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometer. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.